Olá, 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 senhoras e senhores. Sobre mecanismos de comercialização e o tema é mercado a termo. Logo após a vinheta. Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso sobre comercialização de commodities agrícolas. Hoje nós vamos falar sobre mercado a termo, dentro daquela nossa perspectiva, né, de estratégia, de planejamento de vendas, de quanto, quando e como vender, como se encaixa o mercado a termo. O que é esse termo, essas vendas a termo? Vendas a termo, ela consiste em uma possibilidade de antecipação de receitas, né, quando a gente faz os conhecidos contratos de soja verde, milho verde, em que recebe uma quantidade de dinheiro adiantada para pagamento no futuro, ou recebe um outro tipo de compensação em adiantada, né? Ou apenas se faz uma garantia de preço para o futuro. Isso também faz parte de um mercado a termo. Ele garante preço para o produtor através de uma definição do markup, né, de uma margem de ganho, desde que, obviamente, ele conheça o custo de produção. Pode estar relacionado a um baixo custo de armazenagem, se a entrega for imediatamente após a colheita ou após os animais estarem prontos para o abate. Ele tem como um fator talvez não positivo, que é a obrigação de entrega do produto. Então, aqueles anos em que ocorre frustração de safra, o produtor se vê obrigado a entregar o produto, porque isso foi definido em contrato, ou quando há um aumento no preço do produto, geralmente ele não pode recomprar o contrato, ou ele tem dificuldade de comprar o contrato, porque a outra parte do contrato precisa do produto para cumprir um outro contrato também. Eleva os custos de transação, né, na confecção desse contrato, e não é só isso, né, não é só a elaboração de um contrato, a avaliação desse contrato por um advogado, que muitas vezes se faz necessário, mas também porque a parte que adiantou o dinheiro ou que irá receber esse produto define um spread, ou seja, uma margem para os casos em que há inadimplência, não há o pagamento, e aí precisa usar de outros recursos, até mesmo judiciais, para reaver esse dinheiro, uma execução judicial, né? Através do risco de base, né, que é a diferença do mercado futuro para o mercado à vista, que isso pode impactar na receita de quem está comprando aquele contrato, né, de quem está comprando aquele produto para receber no futuro. E também, para aquela parte que está adquirindo aquele produto, tem os custos operacionais em bolsa, porque, via de regra, essas empresas, elas fecham contrato na bolsa para eliminar o risco de preço das suas operações. Então, isso também é repassado para o produtor. Então, isso faz com que eleve os custos de transação. Baixo risco, né, porque o único risco seria... Único não, mas os principais riscos para a parte compradora, empresa que está recebendo o produto, não receber o produto, e a parte vendedora seria não ter aquele preço que foi definido em contrato no futuro, né? Então, a incerteza ela é quase nula, porque se conhece quase todos os aspectos podem ser desenvolvidos no futuro. Então, o principal deles, como eu já falei agora anteriormente, é o risco de crédito, o risco de alguém não pagar, não cumprir com a sua parte no crédito. Então, ele é operado principalmente por CPRs, que a gente vai ver logo do que se trata, né? E essas CPRs, normalmente, cédula de produto rural, elas normalmente são físicas, né, nesses contratos a termo, mas eventualmente elas podem ser financeiras também. Negociado de balcão na Bolsa Brasileira de Mercadorias, é uma das principais onde se realiza essas negociações de contratos, mas também pode ser feito via Conab. Ele é operado em operações de barter, com ou sem CPR, né? Normalmente é através de CPR, que dá uma garantia legal às partes, né? Tanto a parte vendedora como a parte compradora. Mas o que são essas CPRs? Né? São cédulas de produto rural. Elas foram lançadas para facilitar o financiamento da agricultura. Começaram pelo Banco do Brasil em 1994. Hoje não é só o Banco do Brasil, existem vários outros bancos que avalizam as CPRs, né? Começou como CPR apenas física, né? E depois ela evoluiu em 2000 para CPR financeira também. Então, esses objetivos: financiar a agricultura e a pecuária. Quem pode participar? Produtores rurais e suas cooperativas, né? Bancos, investidores que desejam rentabilizar sua carteira
com baixo risco, né, porque os bancos são avalistas, normalmente são avalistas desses contratos, em muitos casos são avalistas desses contratos, e também outros agentes do agronegócio, como empresas que adquirem produtos com tradings, empresas que fazem vendas de insumos agrícolas, né, que adquirem esses contratos. Esses contratos CPRs, a maioria deles é registrados na CETIP, né, Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Públicos e Privados, né, e ali tem vários bancos, além do Banco do Brasil, que registram esses contratos. É um instrumento a termo, pode ou não ter antecipação de receita. Por que ela pode ou não ter antecipação de receita? Porque uma CPR pode também ser feita através de um instrumento de barter, em que o produtor recebe insumos nessa operação. Então, uma CPR física, ela é liquidada com a entrega do produto, e uma financeira que foi entregue com a liquidação em dinheiro. As CPRs financeiras podem ser de preço fixo, que é liquidada pelo volume vezes o preço fixo definido na contratação, ou CPR financeira índice, que é liquidado pelo índice no vencimento, que aqui já entra um certo grau de especulação que pode ser interessante para as partes também. No caso do boi, é definido pelo índice Exalc B3, ou nas outras commodities pelo contrato futuro B3, né, que são os preços na Bolsa B3 brasileira. As operações de barter são as operações de troca de insumos por produto agropecuário, né, uma antecipação de capital através da entrega de insumos ao produtor, com o comprometimento da entrega de produto no futuro. É interessante muitas vezes porque os bancos não conseguem atender a demanda de crédito para os produtores, né? Então isso torna interessante esse instrumento para o produtor. Normalmente é operado através de uma CPR física, então ela garante margem para o produtor? Depende de quanto estão custando aqueles insumos e qual é o spread que está sendo utilizado, né? Mas garante acesso a insumos ao produtor e garante o produto para a indústria também. Então, geralmente ele envolve produtores, os vendedores de insumos, as tradings que operacionalizam essa negociação, a indústria que recebe esse produto depois para o beneficiamento, e a bolsa que vai fazer o contrato futuro ou opções desse produto para garantir a margem de rentabilidade da trading e da indústria. Então, são vários agentes envolvidos numa operação de barter. Dentro daquela mesma lógica que a gente viu na aula anterior, a venda a termo, o mercado a termo, né, seja ele operações de barter, ou seja uma antecipação de receita, somente fixação de preço, né, para definir quanto será vendido, quando será vendido, faz parte de uma avaliação complexa de elementos. Passa pela necessidade de caixa, pela capacidade, custos de estocagem, pela sazonalidade, por uma avaliação perspectiva de preço, né, que é um dos elementos também, mas não, a gente tem que ter aqueles cuidados de qual é o modelo de distribuição de probabilidade que a gente está utilizando, a falabilidade dos modelos, né, que eles são limitados, né, a possibilidade de fazer uma relação de troca, se isso é interessante para o produtor ou não, naquela troca, principalmente em relação, quando a gente está falando em operações de barter, e o custo de oportunidade de instrumentos de crédito, se vale a pena, às vezes, tomar um instrumento de crédito com um custo X e não fazer operações de barter ou ao contrário. Bom, por hoje era isso. Nós vemos no nosso encontro síncrono. Até mais.